Olá amigos, aqui quem fala é o Dil Casella. O assunto que eu vou dizer para vocês hoje, eu tenho conhecimento de causa, porque há mais de 20 anos eu atuo na área comercial. Logo no início da minha carreira profissional, as ações que nós éramos treinados era que nós agíssemos com verbos terminados em ER, ou seja, nós tínhamos que inicialmente convencer a pessoa a comprar um serviço, um produto. Depois houve uma evolução nessa situação e nós passamos a atender as necessidades de uma pessoa. Além disso, a situação evoluiu para satisfazer necessidades humanas. Lembro que nessa época até, notem que houve uma evolução de convencer para atender, para satisfazer. Nessa época eu fui estudar marketing e eu lembro que dos conceitos de marketing era esse aqui. O que era marketing? Era gerar demanda para depois atendê-la, ou seja, atender uma demanda. Convencer, atender, satisfazer. O mundo evoluiu. As ações de vendas, as atitudes, as técnicas de venda também evoluíram. E aí a gente passou a evolução de convencer, atender, satisfazer para não só atender, mas entender, compreender o que o cliente queria. Conhecer melhor o cliente e passamos depois para surpreendê-los. Interessante, olha que coisa bacana. Então, passamos do momento de que nós inicialmente só convencíamos ou atendíamos as necessidades, as satisfações do cliente, para entendê-los e depois conhecermos o cliente de fato, quais são as suas ambições, quem é essa pessoa, para a gente se colocar na posição dele, cliente, né? E surpreendê-lo com alguma coisa. Nessa época também, os verbos terminados em AR, eram muito comuns. Então, nós saímos para visitar clientes, para prospectar, nós saímos para apresentar produtos e serviços. A partir do momento que nós apresentássemos esses produtos e serviços, nós argumentávamos, então o verbo argumentar, a partir disso conquistar o cliente. Talvez eu até acrescente uma situação nova aí, talvez para a atualidade, passando de visitar, prospectar, apresentar, argumentar, conquistar. Eu acho que a gente deve pensar, além de tudo, em conectar. Hoje está muito em voga, né? Está muito em moda e absolutamente necessário. Quem não conectar o seu cliente, eu digo, as pessoas estão muito mais conectadas em redes sociais, na internet, então simplesmente visitar, prospectar, apresentar. Eu não estou falando que a gente deve esquecer de fazer isso, mas jamais nos esqueçamos de conectar esse cliente para que a gente atinja resultados. É interessante também que nessa época apareceu uma criatura, um ser humano estranho, e que ele transformava as situações. Por exemplo, visitar e prospectar, ele enxergava como passear. Existia esse ser humano, esse ser, essa coisa absurda. Apresentar um produto ou um serviço era empurrar. Eu vou empurrar isso para que o cara leve isso aí de alguma forma. Argumentar era sufocar. Quantos de nós não passamos por situações em que a pessoa argumentava sufocando, enchendo a gente? Era uma tortura. Conquistar, transtornar. É fato, né? Quantos que nós fomos transtornados ao invés de sermos conquistados? E aí, na época até tentavam conectar, mas tentavam conectar de uma forma tão chata que eles acabavam fazendo o seguinte, enchendo o saco mesmo, né? Enchendo o saco mesmo, não tem jeito. O cara queria conectar e estava enchendo demais. Isso acontecia muito nessa época. Muito bem, eu quero dizer para vocês, com base em tudo que eu passei nessa área de vendas, que os resultados acontecem sim, é possível que a gente obtenha resultados. E os resultados a gente obtém através de situações que terminam em AOTIL, gestão. Tudo tem que ter gestão dentro da empresa, gestão comercial, gestão de equipes de vendas. Então eu tenho que fazer uma gestão eficaz. Eficiente é diferente de eficaz. O eficiente faz, o eficaz faz da melhor forma possível. Dentro de gestão, eu posso fazer a gestão de oportunidades perdidas. Que oportunidades eu perdi que eu posso conquistá-las? Isso é um tipo de gestão que muito pouca empresa faz. Intenção. A intenção em vendas tem que ficar muito clara. Que a minha intenção é de fazer a melhor situação possível. A minha intenção é de pensar no cliente antes dos meus resultados. A intenção tem que fazer com que o cliente saia da situação, saia daquela negociação completo, ou seja, puxa vida, a minha intenção tem que ser pensar nele antes de mim, pensar nele antes do meu resultado, da minha satisfação. Passando por uma outra situação, eu falei de gestão, falei de intenção
eu vou falar de solução. Antes de eu pensar na minha comissão, o cliente tem que sair satisfeito. E a satisfação está na solução. Quando ele incorpora a satisfação, no momento que ele tem a solução. E agora, uma coisa que eu não quero que vocês jamais se esqueçam nunca, a importância da emoção. Toda venda, ela é emotiva. Com raríssimas exceções, as vendas envolvem emoção. Toda venda tem emoção, para qualquer coisa que eu faça. Se eu não envolver esse componente terminado em AOTIL, eu não vou chegar lá. Então, gestão, intenção, solução, emoção. Aí você vem e fala para mim, mas Gil, e aí? Não tem a tal da crise? Ah, tem a crise. E crise. Tem gente que adora essa palavra. Atualmente está no mercado numa situação, todo mundo adora falar em crise. Olha, crise. Eu resolvo crise com CTI. Crise, quando a gente está em crise, a gente precisa ir para o CTI. Eu criei essa sigla CTI. E eu vou começar do I ao contrário. I de inovação. Eu só enfrento a crise se eu inovar, se eu reinventar, se eu renovar o que eu faço. Estou falando do primeiro I. O segundo I, eu só consigo superar a minha crise através da inspiração. Ok? Eu consigo através da transpiração. Transpiração é muito mais importante do que inspiração. Eu me inspiro, bacana, mas se eu não transpiro, os Beatles, os resultados dos Beatles eram 99% transpiração e 1% inspiração, o sucesso deles. E transpiração eu consigo através de presença, eu estar presente no meu cliente, de saber jogar, de atuar em nichos específicos, buscar novos mercados. E aí, volto a falar daquela questão da conexão, de estar conectado. Nós estamos todos conectados o tempo todo. Se diz eu peguei o metrô em São Paulo, eu fiquei assustado com o que eu vi. Todo mundo com o dedinho. Você deve ter passado por aeroportos, por rodoviárias, todo mundo olhinho na tela. Então, eu preciso ter conexão. Eu consigo conectar os meus clientes. Se eu conseguir fazer isso, eu tenho resultado de alguma coisa, eu tenho resultado para a minha vida. Então, se eu trabalhar com conexão, ao ser, com transpiração excessiva, transpirando, buscando resultados, inspiração para que atinja os meus resultados, inspiração, eu preciso me inspirar para buscar as situações. A inspiração vem da onde? Vem do meu trabalho, a inspiração vem da minha dedicação, a inspiração não vem de uma frase específica ou de alguma coisa que enfia na nossa cabeça. A inspiração, ela vem através da transpiração. E aí vem a inovação, CTI. Com CTI eu enfrento a crise. Porque eu enfrento a crise de fato quando eu foco em mim, quando eu foco no meu trabalho, no meu esforço, nas minhas conexões, na minha transpiração de fato, e aí eu busco o resultado. Se a gente ficar olhando a crise, olhando para os outros, olhando, essa aqui não aconteceu isso, a gente nunca vai atingir resultado nenhum. Crise se enfrenta com CTI, ok? Muito obrigado, abraço do Gil Casella, espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.